nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Amém? Amém. Disse Jesus: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Glória a Deus, aleluia. Vamos meditar hoje sobre o seguinte tema: não basta chegar, tem que permanecer. Não basta profetizar, tem que continuar vivendo uma vida de oração, de leitura, de oração diária, viver a palavra, andar na palavra, pregar a palavra, não somente o que as pessoas querem ouvir. Hoje em dia está cheio de igrejas, de profetas, entre aspas, digamos assim, né, que é chave de carro, chave de casa, chave disso, chave daquilo. Falam coisas que você quer ouvir e não falam aquilo que você precisa ouvir. O que acontece? E você, por não ter uma leitura diária da palavra de Deus, meditação diária, acaba perecendo por falta de conhecimento. Não basta profetizar, tem que levar uma vida de oração. Não falando aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir. Exemplo, o profeta messiânico Isaías foi um profeta que falou muitas coisas, tudo aquilo que o Senhor mandava. Ele não falava nada que vinha dele, né? Ele profetizou acerca de diversas coisas. O livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 3, versículo 16 em diante, fala o seguinte: Deus repreende as mulheres de Jerusalém. O Senhor Deus disse: vejam como as mulheres de Jerusalém são vaidosas, andam com o nariz para cima, dão olhares atrevidos e caminham com passos curtos, fazendo barulho com seus enfeites dos tornozelos. Por isso eu, o Senhor, vou castigá-las. Raparei a sua cabeça e deixarei careca. Naquele dia o Senhor tirará das mulheres de Jerusalém todos os seus enfeites, os que elas usam nos tornozelos e na cabeça, os colares, os brincos. Versículo 19. Os brincos. Aí tem pessoas que acham que não tem nada a ver. Ah, tem nada a ver um brinquinho. Deus, ele não te criou com brinco. Deus, ele não criou você com brinco. Tem inúmeras passagens na Bíblia Sagrada falando que Deus, ele não se agrada dos brincos. E aqui o profeta messiânico Isaías é um deles. Uma das passagens é essa, né? O profeta, ele fala o que Deus transmite para o povo, ele fala, né? Os brincos e as pulseiras, tirará os véus, os chapéus e os enfeites para os braços e os cintos e faixas, tirará os frascos de perfume, os talismãs, os anéis e as argolas de usar no nariz, os vestidos luxuosos, os mantos, os chales e as bolsas, as saias transparentes, os lenços de linho, os turbantes e as mantilhas. Então, o profeta messiânico Isaías é um dos profetas, né, que além de profetizar, ele falava tudo que o povo precisava ouvir, independente de você gostar ou não. Às vezes, hoje em dia, a gente vai falar uma coisa que a pessoa não gosta, a pessoa já fica logo chateada, fica logo com raiva, sendo que às vezes a gente está falando aquilo ali pro bem da própria pessoa e ela fica chateada, né? Então,
profeta Isaías tem muitos livros. Aqui no capítulo 5 também tem. Você pode estar meditando depois o capítulo 5 do versículo 8. Tinha separado aqui do versículo 8 ao 30, mas aí vai ficar muito extenso o vídeo. Depois você pode estar vendo. Então ele fez profecias contra Israel, contra a Síria, contra os assírios, contra os filisteus, contra Damasco, contra Efraim, contra o Egito, contra Dumá, contra a Arábia, contra Judá. Então, os profetas hoje em dia, século 21, 2021, é muito moleza, falam o que as pessoas querem ouvir, ou muitos deles falam isso porque eu escuto, e vejo, não vou pelo que os outros falam, eu falo o que eu vejo, que eu escuto, muitos deles falam umas coisas assim e outras não, estava em uma determinada igreja que eu não vou citar o nome, porque aqui não estamos aqui para condenar o ser humano. Cada alma é importante para Deus. Oramos por essa pessoa para que Deus ele trabalhe naquela vida, trabalhe naquela vida e traga para o seu caminho verdadeiro e que comece a pregar a sã doutrina. Brinco, essa pessoa pregava dizendo, pode um brinquinho, pode uma bermudinha, pode futebol, pode ir para o estádio de futebol. Meu Deus já me tirou de lá. Então, eu nunca concordei com isso, mas também não bati de frente com a liderança, Então, por isso que Deus falou fortemente no nosso coração de procurar uma outra igreja. Amém? Amém. Jesus disse, eu não parei de ouvi-lo, Enquanto estava lá, não parei de ouvi-lo. Jesus fala em uma determinada passagem acerca dos fariseus, Escutem o que eles têm a dizer, eles têm muito a ensinar, porém, não vivam da maneira que eles vivem, Não estou me recordando qual é essa passagem, mas tem uma determinada passagem no livro de Mateus que Jesus fala acerca disso. Outros exemplos, profeta Elias. Muitas pessoas conhecem acerca do profeta Elias, as inúmeras profecias que ele fez a profecia de que não ia chover durante um longo período, enquanto o povo não se curvasse, não reconhecesse o verdadeiro Deus. Muitos ali que era da casa de Judá, estavam afastados do caminho do Senhor. Então, o propósito de Deus era reunir o seu povo, o povo voltar para o único e verdadeiro Deus. Então, Elias foi perseguido, foi caluniado, foi traído, teve vontade de morrer. Então, Elias ele fez muitas profecias acerca não do que as pessoas queriam ouvir, mas do que as pessoas precisavam ouvir. Então, entra aqui a primeira parte, Muitos me dirão naquele dia, versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Então vou dizer, a gente não profetizou em teu nome, eu profetizo em nome de Jesus, vai acontecer isso em nome de Jesus. A gente vê muito isso nos grupos, grupos, eu profetizo, não sei o que, você vai ver a vida daquela pessoa, não é uma pessoa que vive em santidade, diante de Deus é a pessoa toda desconcertada, não julgando, não condenando. A gente trabalha muito acerca do evangelismo. Toda alma é importante para Deus, pode ser um morador de rua, pode ser um mendigo, ladrão, quem for, cada alma é importante para Deus, mas não com o intuito de julgar. Estou falando no sentido de que pessoas de qualquer maneira falam da palavra de Deus, pregam que não vive, são os fariseus do século 21, pessoas que falam uma coisa, pregam uma coisa que não vivem, pregam uma coisa que não vive. Aí, nesses grupos geralmente tem muitos, eu profetizo em nome de Jesus, a sua bênção vai chegar dentro de não sei quantos dias, receba aí, receba a bênção, não sei o quê. Coisas que Deus não está mandando falar. Jesus disse, uma passagem que me veio à memória agora nesse exato momento, Jesus falou o seguinte, por amor ao meu nome, vocês serão caluniados, perseguidos, maltratados, eis que estou mandando vocês como ovelha no meio de lobos devoradores, vocês serão perseguidos. E hoje em dia o que as pessoas querem não é ser perseguida, querem ser, aplaudido, eita, isso aí é o homem de Deus, eita, benção, recebo, é bom, isso é, quando vem da parte de Deus, quando vem da parte do Senhor, quem que não quer benção, quem que não quer chave de carro, quem não quer chave de casa, quem que não quer? Eu particularmente quero, a gente mora de aluguel, quem que não quer? Eis aí, eu tô vendo aí uma chave aí, tô vendo uma chave de não sei de que, não tá vendo nada, então vamos ter cuidado, Jesus, ele nos falou acerca disso,
cuidado. Nos últimos dias virão falsos profetas. Meu Deus, estou todo arrepiado aqui. Virão falsos profetas que, se possível, enganariam até os escolhidos. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Isso é muito forte. Então eu entendo. O negócio do cristão, do ser humano, é que ele pensa a respeito dos falsos profetas e pensa que vai vir uma pessoa pregando totalmente diferente o que está escrito, porque você sabe a palavra, né? Conheço inúmeros pregadores, eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse não sei quantas vezes e não pregam a sã doutrina. Você sabe o que está escrito, por que você não ensina o povo? Por que você não ensina a igreja? A pessoa abrir a boca e dizer que pode ir para um estádio de futebol, meu amigo, sangue de Jesus Cristo tem poder. Deus já me tirou de lá. Quantas vidas não são tiradas dentro do estádio de futebol, fora do estádio de futebol? Eu vim de lá e esse determinado pastor, pregador, não vou citar o nome que eu não estou aqui para condená-lo. Já disse e repito, a gente ora por ele, a minha esposa é testemunha e se você acreditar ou não, Deus é minha testemunha. A gente ora por ele, chora aqui de madrugada pela vida desse homem que é usado, Deus usa porque ali está sendo invocado o nome dele, ali está sendo invocado o nome do Senhor, está sendo anunciada a sua palavra, né? Então diz que pode um estádio de futebol. Meu Deus, eu fiquei muito triste com isso, porque era uma pessoa que eu me espelhava, aprendi muitas coisas, fiz como Jesus, aprenda com eles, ouça, mas não façam o que eles fazem. Jesus disse isso, né? Escutem o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, né? E eu fiquei muito triste porque já era um mundo que Deus me tirou de lá e quase que eu não saio. Estava dentro da igreja, indo para o estádio de futebol, não tinha uma vida espiritual com Deus, não tinha uma comunhão com Deus, estava perecendo por falta de conhecimento, e quando era do mundo, né, fazia parte das torcidas organizadas. Meu Deus, como é que Deus pode estar num negócio desse? Como é que eu posso? Se você não acredita em nada disso, tudo bem, vamos para a Bíblia. A Bíblia diz o quê? O salmista diz, não se sentar na mesa dos escarnecedores. O que é que eu estou fazendo dentro do estádio de futebol? Quem são ali? Senão escarnecedores, irmão? Vamos ler a Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus, amém? Um determinado pastor que a gente acompanha muito ele, que sempre ele está nos ajudando, nos auxiliando, né, amor? Pastor Vandes, nos orienta, nos guia, nos ensina muitas coisas, a gente aprende muitas coisas com ele. Não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém, estou aqui como discípulo. Os discípulos sentaram e aprenderam durante 3 anos, né? Então, para a gente ensinar, a gente tem que primeiro sentar para aprender. Jesus sentou para aprender, aos 12 anos de idade, Jesus sentava, né? Os pais dele procurando ele, né? E ele estava lá, sentando, perguntando, questionando, aprendendo, né? Então, estamos aqui para aprender, né? Aprender. Se eu estou falando alguma coisa que você não concorda, amém, glória a Deus pela sua vida, mas me mostre na base bíblica, né? Na base da Bíblia, me mostre, irmão, isso aí que você falou, amém, glória a Deus, eu não concordo, eu vou ouvir e vou reconhecer, assim como algumas coisas, né? Por exemplo, acerca do jejum, estava fazendo um jejum, tomando líquido, e esse determinado pastor ensinou que não é, e mostrou na Bíblia, eu sentei, chorei, meu Deus, eu estava errado, eu estava enganado, né? Pedi perdão a Deus, Deus me perdoou, e comecei a fazer da forma correta, irmão. O povo está perecendo por falta de conhecimento, por falta de Bíblia, né? Então, voltando ao estádio de futebol, esse determinado pastor falou uma coisa que é verdade. Todos os times de futebol são consagrados aos demônios, irmão. Todos os times de futebol são consagrados aos demônios. Você vê que é uma briga para essas emissoras transmitir um jogo de futebol, né? Principalmente a Rede Globo, é uma desgraça, uma coisa para poder transmitir um jogo de futebol. Você vê que quando chega o tempo da Copa do Mundo, o pessoal só falta matar um ou outro. Olha que desgraça, irmão. Eu vim desse mundo, eu sei o que eu tô falando, eu não tô falando uma coisa que eu não sei, eu saí de lá, eu fazia parte de torcida organizada, brigava por causa de futebol. Você acha que Deus vai aprovar uma coisa dessa, irmão? Vai não, Deus ele não vai, ele não está de acordo e nem nunca vai estará. Quantas e quantas pessoas perdem a vida nesse negócio de futebol? Um mata o outro por causa de time. Ligue os noticiários. É porque agora tá tendo esse negócio de pandemia, né? Mas quando você vê, aqui na nossa cidade tem uns clássicos. Todas as cidades aí devem ter as torcidas rivais. Já tá dizendo, ó, as torcidas rivais. É rival. Deus não chamou a gente para ser rival de ninguém. Deus nos chamou para sermos ovelhas. Ovelhas. Hã?
Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim que sou manso e humilde. Venham, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é assim? Glória a Deus, aleluia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deus nos chamou para sermos ovelhas do nosso bom pastor que é Jesus, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aí? Você vai subir como ovelha ou você vai ficar aqui nessa terra sendo rival um do outro? Olha que desgraça. Você vê, era assim, Corinthians é contra o Botafogo, Fortaleza é contra o pessoal do Ceará. E isso é rivalidade, independente de ser torcida organizada ou não. Já vi gente matar o outro, mesmo sem ser negócio de torcida organizada, irmão. Briga, contenda, estresse. Tava até falando pra minha esposa um dia desse, né? No trabalho onde eu trabalhava, o cara num setor, o outro vinha do outro setor pra cá. Eu via a hora os dois se pegar, brigar por conta de futebol. Eu vim daí. Então vamos ter cuidado. Então muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Cuidado. E em teu nome não expulsamos demônios? Não basta expulsar demônios. Tem que viver uma vida santa. Tem que permanecer levando uma vida em santidade, diariamente, todos os dias, todos os dias. Eu me lembro de um episódio que vamos já ler, no livro de Atos, Atos capítulo 19, né, o exemplo de Paulo, vivia uma vida em santidade, de oração, independente de estar preso ou não, ele vivia uma vida de santidade, de oração, né, expulsava demônios, mas ele levava uma vida de santidade. E durante essa trajetória de Paulo, né, a gente vai ler agora, vamos lá, Atos capítulo 19, versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia as maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha o que diz no versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus. Se você só expulsa demônios e não vive uma vida de santificação, de oração, você é um exorcista. Você é um exorcista. Então tem aqui na Bíblia, versículo 13, falando dos exorcistas judeus, e me veio isso à memória. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Ó, eles tentavam invocar. Tá vendo que eles tentavam? Isso aqui, irmão, não é livro. Pare de tratar a Bíblia como um livro qualquer ou como o seu livro favorito. Aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu não me lembro qual salmo, mas tem um salmo que diz que a palavra do Senhor são labaredas de fogo. São labaredas de fogo. Outro versículo, a palavra do Senhor jamais volta vazia. Palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. Quer pegar isso aqui de vez como é forte? Começamos uma evangelização através da internet, acreditando você ou não, mas o demônio se manifestou. O demônio se levantou. Se levantou ou não se levantou? Só mandando a palavra, só a palavra. Estava em consagração durante 3 dias de jejum e veio três passagens de Jesus, depois veio outra e veio algumas a respeito de santidade, arrependimento, né? Mensagem de arrependimento de Jesus, e comecei a mandar para algumas pessoas aleatório, irmão. O demônio se manifestou. Palavra de Deus. Crê, isso aqui a palavra de Deus é poderoso. Pare de tratar a palavra de Deus como qualquer coisa. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não muda. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Isso aqui é tão sério, a palavra de Deus é tão séria que em Apocalipse fala assim: ai daquele que retirar
ou acrescentar qualquer palavra nesse livro, que as maldições, que todas as pragas deste livro sejam sobre a vida dessa pessoa. Então pare de tratar a Bíblia como um livrinho. Eu tenho uma Bíblia. Aí deixa a Bíblia lá aberta no Salmo 91, tá? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Se você não crê, você pode citar o Salmo 91 389 vezes pro demônio e ele não vai sair. Vamos continuar aqui a leitura para você ver. Versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, olha o que eles diziam por demônio: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eles acreditavam porque Paulo fazia aquilo ali e achavam que eles podiam fazer também só invocando o nome de Jesus. Entendeu? Eles nem mesmo tinham aquela fé, aquela crença de que eles eram capazes disso. Então eles falam o nome de Jesus e de Paulo no mesmo versículo. Enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha que doideira um negócio desse. Ponto final. Enconjuro, já pensou, tô orando aqui. Enconjuro-vos Jesus, que Paulo prega. Isso aqui eu tenho a entender de que nem eles acreditavam no nome de Jesus que Paulo prega. Ou então eles não conheciam verdadeiramente Jesus, só ouviam falar, rapaz, aquele cara ali expulsa demônio em nome de Jesus, os demônios correm dele, o pessoal leva lenço e o demônio faz fugir dele, as enfermidades fogem. E quem é? É Paulo. E ele invoca o nome de quem? De Jesus. Então, enconjuro-vos em nome de Jesus que Paulo prega. Olha que doideira um negócio desse. Aí o que é que faz aqui? Versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva. Os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Olha o que é que o diabo respondeu para eles. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Isso aqui o diabo falando para eles, viu? Eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Quem sois? A gente vê inúmeras pessoas hoje em dia, infelizmente eu falo isso de coração partido. Tem pessoas que têm até medo de um demônio se manifesta. Rapaz, se esse demônio aqui falar alguma coisa aqui, pronto, eu tô lascado. Se o demônio falar alguma coisa aqui, se o demônio começar a abrir a boca e falar, o demônio ele conhece. O demônio ele conhece. O demônio ele conhece. Tem um determinado pastor que ele fala assim, se o teu nome não tiver escrito lá no inferno, o teu ministério não vai para frente. Porque o teu ministério só vai para frente quando o teu nome estiver lá no inferno. E eu fiquei pensando assim, isso é sério. Isso é sério. Porque se o inferno não se levanta, então é porque você está fazendo alguma coisa que está agradando ele. Está com o espírito do engano achando que está sendo usado pelo Espírito de Deus. Se você tem uma... vou entrar nesse assunto não, porque vai dar polêmica e é outro assunto. Amém? Glória a Deus. Versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Imagina aí, o demônio manifesta na igreja e vou falar uma coisa a respeito disso. Eu vou continuar, né? O demônio manifesta na igreja e uma pessoa vai lá, coloca a mão na cabeça do demônio, sai em nome de Jesus, e o demônio fala um negócio desse. Jesus eu conheço. Mas tu tá querendo me expulsar aqui? Quem sois vós? Como é que ele fala aí? Mas vós, quem sois? Já pensou? Negócio desse? E me veio isso agora à memória. Há uns dias atrás, eu tive um sonho. Resumindo, que se eu for contar o sonho aqui, vai dar um tempão. Resumindo, no sonho a gente estava dentro dessa igreja que a gente congregava e caiu uma pessoa. Durinha para trás. Durinha. E eu não entendi, acordei. Acho que eu lhe contei. Antes de acontecer, eu lhe contei. Contei, não foi? Contou. Aí, tudo bem, não dei muita importância, né? Eu sonhei uma pessoa demoniada caía durinha do lado da gente na igreja, num determinado local, no culto. Aí tudo bem. Passou alguns dias, eu não lembro se foi uma semana, se foi 2 semanas, eu sei que foi alguns dias. Alguns dias passou e eu tava numa consagração longa, de muitos dias, né? E aconteceu que a gente estava no culto e de repente a gente tá aqui no culto, a mulher caiu, a mulher foi desse jeito aí, ó. Durinha pra trás. Que eu escutei só o corpo mesmo. O corpo da cabeça mesmo. A igreja lotada, não teve uma pessoa que se aproximou. Alguns se afastaram,
Alguns se afastaram, né? Outros ficaram olhando, mas não teve uma pessoa. Eu tô falando isso sério. A igreja estava lotada. Tava ou não tava? Não teve uma pessoa que se aproximou. E eu lembrei do sonho. E eu cheguei perto dela e meu coração se apertou com o sofrimento daquela alma. Coloquei a mão na cabeça dela e falei o seguinte: se for demônio, porque tem demônios, irmão, só para você entender, tem demônios que eles se manifestam e você, por não ter o discernimento, você não entende que aquilo ali é uma manifestação de demônio. Por exemplo, às vezes a pessoa diz que quer matar a outra, aquilo ali é um demônio falando na boca da pessoa, porque a pessoa em si jamais quer matar a outra, fazer o mal a outra. Outro exemplo, tem uma pessoa que o demônio manifesta nela e ela não sai querendo matar os outros, bater nos outros, igual como esses demônios violentos às vezes manifestam. Esse demônio que se manifesta, ele quer machucar ela. Ela coloca a mão no fogo, bem calmo, ninguém nem, às vezes ninguém nem vê. Coloca a mão no fogo. Então é só para você entender. E essa pessoa, ela caiu e ficou. Do jeito que ela caiu, ela ficou. Com os olhos apagados, como que morta. Como que morta. E eu coloquei a mão na cabeça dela e me lembrei do sonho. E eu me lembrei do sonho porque foi exatamente da mesma forma do sonho. E eu coloquei a mão na cabeça dela e como eu me lembrei do sonho, eu tava chorando já por aquela vida. E muitas pessoas assim ao redor e eu me lembrei do sonho. Foi muito rápido, eu tô falando aqui lento, mas a reação foi rápida. Entendeu? Coloquei a mão na cabeça e falei só assim: se for demônio, em nome de Jesus Cristo, sai. E na mesma hora ela se levantou e foi na frente chorando aceitar Jesus. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Eu queria achar essa gravação para me pegar. Não sei se pegou, né? A parte de lá que estava muito lotada a igreja, muito lotada. Mas eu queria pegar a parte dessa mulher, que ela foi aceitar Jesus, entendeu? Porque deve ter, né, a filmagem lá na frente. Então, na mesma hora ela se levantou e foi aceitar Jesus. Aí as pessoas, depois de tudo que aconteceu, a mulher se levantou e tudo, aí foi com a mulher que estava na nossa frente, veio falar uma coisa que não tem nada a ver. Será que ela se machucou, não sei o quê? Não foi? Foi uma coisa assim, foi que a mulher falou. Aí eu também nem respondi, eu tava tão ligado no culto que eu nem respondi, a mulher. Amém? Amém. Versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno diz: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles, o demônio foi para cima deles, viu? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, quem foi expulsar o demônio foi expulsado pelo demônio. Foram expulsados ainda saíram dali nu. O demônio fez isso com eles. De dois, viu? Dois. O demônio botou para correr dois. Viu? Então, dois que foram lá para expulsar, saíram, foi expulso dali. Não é assim? É dois? Tá na minha linguagem tem todos. Todos, né? Todos. Mas aqui no versículo 14 tem falando assim: quem fazia isso era 7 filhos. 7 filhos de servo. Então aqui pela linguagem não dá para saber. Só se for fazer um estudo mais profundo para saber se eram todos os 7 que estavam lá ou somente um ou outro, né? Mas aqui a gente entende aqui que era mais de um. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, tá vendo? Eles, plural, de tal maneira que tá vendo? Nus e feridos, plural, fugiram daquela casa. Então o demônio botou, eu sei que foi mais de um que ele botou para correr, mais de um eu tenho certeza. Né? É de 2 para lá. Amém? Amém. Versículo 17. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas, era muita coisa, irmão. A gente pensa que essas coisas é de agora, mas isso aqui, é de muito tempo. Essas marmotas que a gente vê de hoje em dia é de muito tempo. De muito tempo. Versículo 19.
Também muitos dos que seguiam artes mágicas, trouxeram os seus livros e queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos voltar para Mateus. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não basta fazer muitas maravilhas. Tem que permanecer renunciando o curso deste mundo, irmão. As pessoas não querem mais ouvir. Mas eu tomo para mim uma palavra muito forte que eu ouvi esses dias. Quem convence não é o ser humano. Eu, minha esposa, pode ser quem for, jamais vai te convencer de algo. Você pode ser influenciado, que é totalmente diferente, mas o convencimento, quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? Então, não basta fazer muitas maravilhas. Tem que permanecer renunciando o curso deste mundo, andando na palavra. Quando éramos do mundo, Paulo fala isso em Efésios, se eu não me engano, se não me falha a memória. Quando éramos do mundo, vivíamos segundo o curso desse mundo. Segundo o curso desse mundo, ou seja, fazendo tudo que o mundo dita, você faz. Né? Ah, ali tem um joguinho legal. Ah, a roupa ali da moda, top e tal, não sei o que. Ah, um brinquinho, um pensinho. Eu tô falando as coisas, irmão. Tem gente que fica com raiva, mas eu tô falando as coisas de mim. De mim. É porque se eu for parar pra dizer, irmão, isso aqui eu fazia. Irmão, eu usava brinco. Irmão, eu usava um pince. Eu usava um brinco. Eu gostava de fazer o cavanhaque. Quem vê a barba assim crescendo, mas eu não faço mais. Não faço mais o cavanhaque. Gostava muito. A barba tá grande. É diferente. Você vê que se eu for parar aqui, ela tá toda mal feita, ó. Porque na câmera fica bonitinho, mas ela tá toda mal feita. Eu não faço mais. Vaidade. Então, tudo. A oração que a gente acrescentou ali foi: Senhor, fecha as brechas. Fecha as brechas, porque o diabo ele se alimenta de brecha. Então eu usava pince, usava não sei quantos brincos aqui na orelha, gostava de corrente, cordão de prata, essas coisas. Gostava. Então isso aí eu vivia segundo o curso desse mundo. Segundo o curso desse mundo. Então peço muito a Deus, Senhor, fecha as brechas. Fecha as brechas. Posso pegar o exemplo de Pedro e posso pegar o exemplo de João Batista. Se eu for falar de todos os exemplos, vai ficar gigante a pregação. Dá o exemplo de João Batista. João Batista, ele onde foi a escola de João Batista? Deserto. Quem foi que mandou ele ir para lá? Ele que quis ir para aprender, né? A Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Olha aí. Não quis andar igual o curso desse mundo, comendo pãozinho, comidinha ali gostosinha da mamãe. Foi pra lá. Voz que clama no deserto. Se eu não me engano, Isaías que fala acerca disso também, né? Voz que clama no deserto. Endireitai as veredas do caminho para o Senhor, para o Cristo. E depois de estar ali muito tempo, né? Renúncia. Isso é renúncia, irmão. Existem vários tipos de renúncia. Eu posso citar aqui hoje, 2021, renúncia de entretenimento. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Sério, me parar pra pensar. Tudo que te afasta da vontade de Deus, de te aproximar mais de Deus, pra mim é uma desgraça. Entretenimento, negócio de Netflix, essas coisas aí, eu saí disso daí, porque tava me afastando. Tá? Me afastando no sentido de que não buscando muito, como a gente vem buscando agora, né? Pela manhã, à tarde, à noite, nas madrugadas, né? Então, isso aí é distração. Isso aí é distração. Pra mim é distração. E tem pastores que ainda diz que pode, né? A Netflix, você vê, a gente passava ali, ó, um tempão pra achar uma coisa que prestasse aparentemente. Que quando a gente começava a assistir, aí são detalhes, irmão. São detalhes. O demônio ele não vai aparecer na tela. Eu faço mal. Não, você tem que ter o discernimento. São detalhes, né? Tem é outro assunto, é porque é muita coisa para falar. Tem um determinado filme, o Spirit, uma coisa simples, um cavalinho, desenho,
Mas procura o significado dos cavalos em Apocalipse. Né? O amarelo do desenho era amarelo, né? Acho que era. Qual era o significado que você tinha visto em Apocalipse? Da morte, não da é? morte, amarelo. Eu sei que o significado é uma desgraça. Então a gente vê ali uma coisinha toda bonitinha, um desenhozinho lindo. E esse meu pastor antigo da Assembleia de Deus, ele olhando para aquele filme, o filho dele assistindo, né? Então é assim que a gente aprende, né? O filho dele assistindo e ele olhando para a televisão e perguntando para Deus, né? O que tem de mais nesse desenhozinho, né? Filmezinho, cavalozinho, não tinha nada de matando o outro, não, uma coisa, filme normal, né? E Deus falando no coração dele, no tempo Deus falou no coração dele isso, né? E olha o nome do filme, Spirit, já começou pelo nome, né? Aí hoje, pouco tempo foi que me veio isso no coração, né? Que a minha esposa queria ir assistir, foi mês passado, me retrasa, sei lá quando foi. Que aí eu falei, esse filme é amaldiçoado, né? E se eu não me engano, numa madrugada, a gente comentando sobre isso, né? E me veio isso. Dos cavalos, né? Aí comecei a ver Apocalipse. Cada cavalo tem um significado. Na Bíblia, não sou eu que estou falando, na Bíblia. Cada cavalo tem um significado. Eu não vou me estender muito aqui, que é outro assunto. E é longo esse assunto. E é sério. Amém? Amém. Então João Batista, né, renunciou. Bom, ele vivia no deserto. Né? Ficou até... Esse versículo fica muito conhecido quando fala assim: voz que clama no deserto. Então, João Batista, ele permaneceu renunciando durante toda a sua vida, até ele ser preso e morto. Ficava ali todos os dias João Batista pregando: arrependei-vos ou perecereis. Não era outra mensagem, era só arrependimento. Arrependei-vos ou perecereis. Esses dias a gente mandando a mensagem de Jesus acerca do arrependimento, Deus se manifestou, irmão. Tá pensando que o quê? Que a palavra de Deus ela volta vazia? Alguma coisa vai acontecer. A palavra de Deus ela não volta vazia. Ou o demônio vai se manifestar, ou alguma coisa. Se você está levando uma comunhão com Deus, uma vida com Deus, que você não é perseguido, você não é caluniado, você não é difamado, você não está tomando pedrada, tem alguma coisa errada. Comece a se avaliar. Igual quando você vai tomar a Santa Ceia, você não se avalia, né? Avalie-se, pois o homem é a si mesmo. Pois então faça aí todos os dias. Senhor, rapaz, não está do jeito que eu queria não, mas... Rapaz, eu não estou sendo caluniado. Eu não estou sendo difamado. Eu não estou sendo perseguido. Eu não estou sendo maltratado. Eu não estou levando pedrada. Alguma coisa está acontecendo. Comece a pensar. Um dia desse eu falei: rapaz, não tem ninguém falando mal da gente. Não tem ninguém tacando pedra na gente, né? E a gente pede a misericórdia de Deus, mas a gente continua orando, buscando, se revestindo, que é pra quando vem tudo de uma vez. Esse dia que veio foi de uma vez, viu? Tava nem esperando. Amém? Aliás, não tava esperando no sentido de que não tava esperando vindo dessa pessoa, né? Mas preparado e revestido a gente tem que estar preparado. Não tá esperando você se pegue de surpresa, é uma coisa, e você está preparado. Amém. Me pegou de surpresa, mas eu tô revestido. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, se revista. Efésios 6, revestir, pois, de toda a armadura que vem de Deus, para que possais estar firme, resistir, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Teve um que até pra você ter ideia, o diabo ele é sujo, mano. O diabo ele é muito sujo, meu Deus. Nos cobre com teu sangue, Jesus. Tem misericórdia de nós. O diabo ele é sujo. Se você bem pensar, você começaria a buscar, pedir o dom de discernimento de espírito. Quantas almas você puder trazer para Jesus, você não tem ideia. O diabo ele é sujo. O que ele não é capaz de fazer por uma alma,
você entendesse o mundo espiritual, né? Essa pessoa começou a falar um monte de coisa, não foi, amor? Esse rapaz começou a falar um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. E perguntou até se eu queria dinheiro, irmão. O diabo, ele é sujo, ele sabe que a gente tá precisando. Quanto é que tu quer? Quanto é que tu quer? A minha salvação é mais importante, irmão. A minha salvação é mais importante, né? Posso até tirar os prints depois, mas tá lá pra quem quiser ver, né? Então, o diabo, ele é sujo. O diabo, ele é sujo. Ele sabe o que você precisa. Mas Deus tem mais para te dar. Se tu mostrar que o teu amor tá nas coisas desse mundo, Jesus fala com aquele jovem rico, Jesus testa ele, né? Olha, tá tudo bem, você já anda nos mandamentos desde a tua mocidade, só te falta uma coisa, vende tudo que tu tem, dá aos pobres. E ele disse que o coração dele se endureceu, ele não quis fazer isso porque ele tinha muitas posses. Então Jesus disse, é mais fácil passar um camelo por um correr de uma agulha do que um rico entrar no céu. Não que os ricos não vão para o céu. Tem alguns ricos que vão para o céu, sim. Muitos ricos vão, né? Mas Jesus falou no sentido de onde está o teu amor, ali estará o teu coração. Ali estará o teu coração, né? E o diabo sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas. Olha, não é a primeira vez que ele oferece dinheiro, não, viu? Não é a primeira vez, não. Não é a primeira vez, né? Mas Deus tem mais para dar. Deus, ele tem mais para dar. Deus, ele tem mais para dar. A gente tem que construir o nosso galardão no céu. Jesus, se ele quiser nos abençoar aqui, a gente tem o propósito de querer ajudar os moradores de rua, né? A levar para eles o alimento espiritual, primeiramente, amar a Deus acima de todas as coisas, buscar primeiramente o reino de Deus e fazer as coisas que agradam a Deus primeiramente, e as demais coisas você serão acrescentadas. Segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Poucas pessoas eu vejo fazendo trabalho missionário na rua. Muita gente, eu quero ir para a África, eu quero ir para não sei aonde, eu quero ir para sei lá para onde, para os Estados Unidos, sei lá para das quantas. Amém. Glória a Deus, mas tem almas morrendo aqui pertinho. Tem almas morrendo aqui na outra rua, na mesma rua. Tem um jovem aqui que a gente já está evangelizando ali. O nome dele está na oração, orando por eles. É aqui na rua, a gente passou ali agora há pouco. A paz do Senhor, irmão, já dá a paz do Senhor. Não aceitou Jesus ainda, mas já dá a paz do Senhor. Veio isso agora no meu coração de falar isso. Já dá a paz do Senhor. Jesus está trabalhando, Deus está trabalhando. E eu veio isso forte agora no meu coração. Opa, irmão, e eu peguei e disse, a paz do Senhor, ele é a paz do Senhor, já tá dando a paz do Senhor, o diabo já tá começando a perder as forças, ele tá ficando furioso, ele não tá se levantando contra a sua vida, tem alguma coisa errada, você tá fazendo alguma coisa que tá agradando ele por trás dos bastidores, né? Então, procure buscar a comunhão com Deus para você ver, anunciar a palavra, fale a palavra. Foi o que? Foi 4 versículos que eu falei para esse rapaz e o demônio se manifestou. Isso aí é baseado em dinheiro, não sei o que. Quanto é que tu quer? Quanto é que tu quer? Quanto é que tu quer? É dinheiro? Tu quer quanto? Né? O cara rico. Pelo que eu vi, né? Não estou afirmando, mas pelo que eu vi, cara rico, fazer que nem nós aqui no Nordeste, pôde de rico, aparentemente, mas olha a passagem que me vem à memória agora. Homem, hoje pedirão a tua alma. E aí? Para onde é que tua alma vai? Tu vai fazer o quê com todo esse dinheiro, com toda a riqueza? Eu prefiro construir meu galardão no céu. Aqui a gente passa por luta, passa por provação, passa por perseguição, passa por calúnia. Jesus, ele disse isso. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vocês serão caluniados, apedrejados por amor ao meu nome, mas vocês terão a vida eterna. Saí até um pouco do foco, mas quando Deus coloca no nosso coração para falar, é assim. Amém? Amém. João Batista. Pedro, o exemplo de Pedro, já pensou? A Bíblia diz que as sombras de Pedro curava. Imagina essa cena, só em lembrar é lindo. Olha o que Pedro disse. Fico maravilhado, tentando interpretar, porque já veio ao coração, mas eu fico maravilhado de uma forma da forma que eu interpretar, por mais bonita que seja a forma que eu falasse, nada se compara a quem viu a esse episódio, a quem viu. Eu quero, se eu puder me lembrar, né, porque seremos como os anjos.
se eu me lembrar quando chegar lá na glória, chegar para ele e dizer: Pedro, o que tu sentiu quando tu pegou na mão daquele cara e falou assim: cara, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou de graça. Levanta e anda. Levanta e anda. Isso eu te dou de graça. Isso é uma lição. Isso é uma lição. Hoje em dia a gente vê pessoas cobrando para pregar, cobrando para passar um ensinamento que é de Deus. Não entra isso na minha cabeça. Não entra isso na minha cabeça. Porque Jesus disse: de graça vocês receberam, então de graça desce, de graça darão. Amém? Amém. Então não entra isso na minha cabeça. O que será que Pedro sentiu? Uma coisa muito importante, ele fala: olha, eu não tenho ouro e nem prata. A gente entende a provação, a luta que ele estava passando. Eu não tenho ouro e nem prata. Será que um homem usado por Deus para ter feito em nome de Jesus aquele milagre, ele estaria mentindo? Não tenho ouro nem prata. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Te dou de todo o coração. Irmão, isso é uma lição muito forte. Ele não tinha ouro nem prata. Ele não tinha. Eles podiam estar fazendo aquilo ali com o propósito de querer enriquecer, como muitos fazem hoje. Né, irmão, eu tenho um dom aqui de Jesus. Jesus me colocou aqui, né? Jesus me colocou como líder da igreja. Então, a partir de hoje, vocês vão, cada um, querem milagres. A entrada é 10 mil reais, só a entrada. Eita, muito caro. Mas aqui vocês vão sair. O cego vai enxergar, o paralítico vai andar. Já pensou? Olha que desgraça. Olha que desgraça, já pensou? Sinais e maravilhas. Pedro fazendo sinais e maravilhas, cobrando. Aí ele ia estar aqui no meio, ó. Ele ia estar aqui no meio, ó. Oh, Senhor, 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 em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Já pensou, irmão? Que lição a gente aprende com Pedro, viu? Não estava nem planejado ver esse versículo aqui, não está nem anotado. Eu posso pegar o esboço e mostrar aqui para você. Não estava isso, não está anotado isso. Estava só o exemplo de João Batista e de Pedro, mas não estava essa passagem, né? De graça, eu não tenho, olha, eu não tenho ouro e nem prata. Eu não me lembro qual é essa passagem, mas eu já li. Eu não tenho ouro e nem prata. Não tenho ouro nem prata. Eu vou estar colocando aí a passagemzinha, que é para os irmãos aumentar a fé. Eu não tenho ouro e nem prata. Ele estava liso financeiramente, mas espiritualmente ele estava cheio do poder de Deus. Coisa que ouro, prata não compra. Coisa que ouro e prata não compra. São muitas coisas. Posso se dizer que medicina, por exemplo, nada contra a medicina, nada contra, né? Mas tem coisas que a gente vê pessoas indo para os hospitais e voltam da mesma forma, porque nem o próprio médico sabe o que é. Mas Jesus sabe. Ele é o médico dos médicos. Ele vai além da medicina quando ele estende a sua mão. Então, um louvor muito bonito, né? Ele vai além da medicina quando ele estende a sua mão. Né? Então, já pensou? Se Pedro tivesse cobrado. Amém? Amém. Não basta fazer muitas maravilhas, tem que permanecer renunciando ao curso deste mundo e viver para Cristo todos os dias. Não basta aceitar, seguir Jesus, tem que permanecer renunciando-se a si mesmo, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo todos os dias. Quantas e quantas pessoas estão perecendo, irmãos, hoje em dia dentro da igreja, achando que o simples fato de ter aceitado Jesus já está salvo. Muitas pessoas estão assim, não estão desenvolvendo mais a sua salvação, né? No Novo Testamento tem uma passagem que fala acerca disso, de desenvolver a salvação todos os dias, todos os dias, todos somos falhos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Então temos que desenvolver
a nossa salvação diariamente, temos que ter muito cuidado. Olha, eu não tenho medo de assalto, eu não tenho medo do ladrão, eu não tenho medo do que for. Deus sabe disso, eu saio aqui para fazer entrega que não tem ninguém no meio da rua, tem vídeo meu que às vezes eu posto. Ninguém, sabe que ninguém, só eu e Deus, e eu vou louvando, né, sentindo a presença do Espírito Santo, né? Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E eu vou, sem ninguém me derrubar. Às vezes eu tô no meio da rua, né? Olha aqui como é que tá essa rua. Ninguém, né? Ninguém no meio da rua, ninguém no meio da rua, ninguém mesmo, ninguém. Então temos que desenvolver a nossa salvação todos os dias, todos somos falhos. Senhor, me perdoa, Senhor me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. Pai, tem alguma coisa que eu estou fazendo que não te agrada, ou não está te agradando? Me perdoa, Jesus, me ensina, me ajuda, e Ele ajuda. Então quantas pessoas não estão perecendo 2021 pelo fato de achar só que aceita, eu aceitei Jesus e pronto, né? Essa desgraça, eu posso dizer com todas as letras, essa desgraça desse mundo gospel que tá aí. Isso, meu Deus, só o sangue de Jesus mesmo, uma desgraça. Não tenho nem palavra para dizer, né? A pessoa aceita Jesus, aí então o Jesus deles, Jesus, tem algumas pessoas falando aí, é o Jesus da maçonaria, né? Falando aí desse Jesus aí deles aí, que não é o Cristo. Né? Então não é só aceitar Jesus, a pessoa quer aceitar Jesus do seu jeito, viver da sua maneira. Né? Paulo disse, não sou mais eu, mas a minha vida é viver para Cristo. Cristo vive em mim. Né? Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, onde abundou o pecado, superabundar a graça de Deus. Então as pessoas que quando aceitam Jesus querem continuar vivendo, fazendo a mesma coisa. Aceitei Jesus, aí a pessoa quer continuar vivendo na vida de prostituição, adulterando, fornicando, andando com brinco, pince, vaidade, do jeito que quer, vivendo de uma maneira que não agrada a Deus, não lê a Bíblia, não ora. Isso é uma desgraça, irmão. Isso é desgraça. Essa estratégia que o inimigo montou, para atrair a juventude, e tem até muitos já de idade já que estão indo por esse caminho também aí do mundo gospel, show. Essas coisas todas são músicas que não engrandecem mais o nome do Senhor, que não adoram o louvor. Tem que ser um louvor para adorar a Deus. Eu vou confessar, eu morro de medo de louvar, cantar um hino agora, porque a gente não sabe mais de onde é que vem. Tem que orar, se consagrar. Senhor, me revela esse louvor que eu posso cantar. Procurar a base bíblica daquele louvor, porque ninguém sabe mais. Tá muito confuso. Então a gente vem aqui, tem a harpa, a gente comprou a Bíblia que a gente coisou, tem a harpazinha aqui, a gente louva a harpa. Não prefiro nem arriscar. Tá louvando um louvor ali, aí eu fico. Glória a Deus. Aí quando eu começo a me lembrar das passagens bíblicas, aí eu começo a louvar e a gente tá começando a fazer a playlistzinha, né? Playlistzinha, mas a maioria é louvor antigo. Louvor antigo, com base bíblica. Com base bíblica. Louvor antigo com base bíblica. Então, se a gente ficar na dúvida, a gente louva o hino da harpa. Pronto. Louva o hino da harpa e pronto. Jesus, glória a Deus, aleluia. Mas, muito difícil. O curso desse mundo. Senhor, livra-nos do curso desse mundo. Vamos ver o que diz em Lucas capítulo 9, versículo 23. Cada um deve levar a sua cruz. E disse Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Em outra tradução, se eu não me engano, tem assim, qual proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Se eu não me engano é assim, na Bíblia, na tradução atual, né? Então aí eu poderia dizer isso para esse rapaz.
né? Não sei, eu não me lembro se eu disse, porque foi tanta coisa, irmão, tanta coisa mesmo, que se eu tivesse deixando aquilo ali entrar no meu coração, né? Tava nem contando aqui hoje, mas não entrou no meu coração. Foi pra ele assim: se eu ainda estiver nesse mundo, quando você precisar de oração, eu vou orar. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. E ele me atacando, e eu, Jesus te amo. Eu estou aqui se você precisar. E ele me atacando, e o demônio ficava com mais raiva, né? Que ele via que o que ele estava falando não estava entrando no meu coração. Não estava no meu coração. Olha, 2 mandamentos. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, o Novo Testamento, mas pegue para você esses 2 mandamentos. 2. Amar a Deus. Jesus, ele resumiu toda a lei, toda a Torá, ele resumiu em 2 mandamentos. No amor. No amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Jesus, em outra passagem, diz assim: aquele que ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Então é sobre todas as coisas, incluindo a sua família, incluindo seu filho, incluindo sua esposa. É sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o teu próximo. O teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, eu fiquei pensando, como que eu vou falar? Esse cara tá me apedrejando, esse cara tá me atacando, então como é que eu vou amar ele como a mim mesmo? Se fosse eu me atacando, o que é que eu diria para ele? Aí eu comecei: Jesus te ama. Estarei aqui. Se eu ainda estiver neste mundo, fala assim, porque a gente tem que ter a fé que Jesus. Ontem eu fui dormir chorando, não foi? Falando assim: eu fico aqui, às vezes eu durmo assim com o ouvido assim, rapaz, eu quero ouvir a trombeta tocar. Fico ansioso, aguardando a volta de Jesus. Né? E eu dizia assim para ele: se eu ainda estiver nesse mundo, quando você precisar, eu oro por você. Jesus te ama, jovem. Jesus te ama. E ele falando e eu mandando passagens bíblicas. E ele me atacando e eu mandando mensagem bíblica. Quanto mais ele me atacava, eu mandava uma passagem bíblica. Aí que ele ficava furioso. Aí não sei o que foi que deu nele, que sumiu. Sumiu. Amém? Vou voltar para cá. Versículo 25. Por que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, olha aqui, o que é que Jesus está dizendo aqui, versículo 26, ó. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras, ó. Palavras se envergonhar. Tem pessoas que não querem pregar. Falam umas coisas e omitem outras, não fala outras, sabendo e não fala. Qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dele envergonhará o Filho do Homem, quando vier a sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que venham o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então aqui Jesus está falando acerca de cada um tem que levar a sua cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Olha aqui, vamos mastigar o versículo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, irmão. Eu fiquei me perguntando, negue-se a si mesmo. Sei o que é que eu posso me negar. Eu já larguei futebol, já larguei a negócio de brinca, essas coisas quando aceitei Jesus, é claro. Né? E eu ficava me perguntando, negue-se a si mesmo. Né? E aí me veio, né? Uma das únicas coisas que me faltava mesmo assim era a vaidade aqui. Sempre gostei, irmão. Desde a minha adolescência sempre gostei de fazer, né? Cavanhaquezinho, bonitinho, tchá. Uma coisa é crescer. Crescer, vai crescer, que Deus aí criou a barba. E outra coisa é eu fazer, né? Outra coisa, as mulheres quando vai ficando mais velha, né? É uma coisa, não aceita uma velhice e bota aqueles, né? Como é o nome daquele negócio? Botox, né? Botox, sei lá. Aquele negócio lá, né? Passar uma coisa aqui, a maquiagem aqui, porque vai esconder as rugas, as coisas, aplicam coisas aqui, né? Então, se entristece o Espírito Santo, porque você né? Tem pessoas que dizem assim, tem que cuidar do tempo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é você cuidar da sua saúde, e outra coisa é você querer modificar o tempo. Por exemplo, a sua orelha, quando você nasceu, estava furada? Não.
Então, por que você vai furar a orelha? Você está denegrindo o templo sagrado. Eu estou dando só um exemplo. Você gostando ou não, tem base bíblica. Isaías foi uma delas que a gente falou e tem inúmeras outras, né? Inúmeras outras. Amém? Então, isso é outro assunto. Vou falar aqui, senão... Né? Mas você acreditando ou não, gostando ou não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Você aceita Jesus, aí continua lá com seus brinquinhos. Já pensou eu aqui pregando aqui, com cheio de pinche, a barbazinha toda feitinha aqui, cavanhaquezinho aqui, todo bonitão aqui, a barbazinha toda... Tô dizendo pra ninguém andar feio, desleixado, andar fedendo de... Não. Salomão fala o seguinte: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Se você cortar o cabelo é vaidade. O jeito de cortar uma unha é vaidade. Tudo é vaidade. Agora existe a vaidade e existe a necessidade. Já pensou se eu não corto minhas unhas? Já pensou se eu não deixo? Ele tá igual o Zé do Caixão, né? A pessoa que tem Zé do Caixão é que tem as unhas grandonas, sujas, imundo, né? Já pensou? Deixa a barba crescer aqui, mas não passa um sabonete, um shampoo, uma coisa. Já pensou? O cabelo aqui tá bem grandão aqui, cheio de caspa, pior e sei lá mais o que cria no cabelo. Então, existem a vaidade e existem as necessidades. Cortar o cabelo é uma necessidade. Cortar as unhas é uma necessidade. Tomar um banho é vaidade, mas tudo é vaidade. Se eu for entrar aqui em detalhe aqui, você vai ficar pasmado aí do outro lado. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Agora existe a vaidade e existe a necessidade. Pintar a unha é necessidade? Não. Pintar a unha é vaidade. Vaidade. É outro assunto, porque se eu for falar aqui... Mas isso entra aqui. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, porque a sua carne, né, ela quer andar bonitinho, quer andar cheirosinho, quer andar todo... Não pode ninguém andar fedorando, só corrigindo isso aí, né? Negue-se a si mesmo. A pessoa, você andar igual quando estava no mundo. Jesus, no Novo Testamento, ele fala assim, ó: vós sois luz do mundo. Aí já pensou? Já pensou? O joelho doeu um pouquinho aqui. Já pensou se nós, como luz do mundo, andando igual os filhos das trevas, digamos assim, porque a Bíblia fala assim, né? Então já pensou, eu tô aqui pregando aqui, tô de pince, tô de brinco, né? Só a respeito de brinco. Pastor que não aceita as pessoas, ele tá na sua igreja de pince. Qual é a diferença? Me falei qual é a diferença do brinco e do pince. É a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. O brinco, pince aqui ou pince aqui, é a mesma coisa, só tá mudando só o local. É a mesma desgraça, é o mesmo demônio. Portal para os demônios. Você acreditando ou não, é Bíblia. Isso é Bíblia. Tô falando nada de doideira. Isso aqui é na Bíblia, né? Então, já pensou, eu tô aqui pregando igual como vivia no mundo aqui, cheio de brinco, cheio de arrumação aqui. Meus cabelos eram arrupiados, né? Você lembra? Acho que quando eu comecei a namorar com você ainda era, né? Um pouquinho. Ou não era mais. Eu sei que faz tempo isso, né? Só tinha umas fotos, tá vendo? Tinha só as fotos, né? Cabelo, gostava de usar o cabelo arrupiado. Pensa aí. Já pensou? Eu chego aqui, ô Pai do Senhor, irmãos, falar aqui de Jesus. Igual o mundo. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Olha a luz. Aí outra passagem diz assim: fugir da aparência do mal. Aí eu tô passando ali no meio da rua ali igual um ímpio. Tá no meio de um assalto, seja do que for, ninguém sabe quem é crente, ninguém sabe quem é um ímpio. Olha pro crente, o crente tá mais mudando do que o ímpio. Então, nós, não se esqueça disso, irmão. Não sou eu que tô falando, é a Bíblia quem fala. Aí tem pessoas que dizem assim, tá julgando? Quem julga é a Bíblia. Quem julga é a Bíblia. Não somos nós, nós somos apenas os transmissores, porque a Bíblia, se você duvidar, ela fala. Eu acredito que Deus abriu a boca da jumenta, né? Mas a Bíblia ela não vai abrir a boca aqui e falar, né? Acredita. Pode acontecer. Eu que não duvido. Deus abriu a boca da jumenta para falar com Balaão, né? Então, mas como a Bíblia não abre a boca literalmente, porque aqui é a palavra de Deus, nós temos que transmitir. Nós que temos que transmitir e falar da Bíblia. Amém? Amém. Vós sois luz do mundo e sal da terra. Isso é forte. Jesus disse isso. Vós sois luz do mundo e sal da terra. Isso é lindo e forte.
Então, eu fico pensando assim, se somos luz do mundo e sal da terra, como que devemos andar? Temos que andar igual o ímpio? Não, né? O Paulo fala isso, né? Quando éramos do mundo, andávamos igual o curso desse mundo. Agora que somos da luz, temos que andar verdadeiramente de uma maneira para a glória de Deus em todas as áreas. Se eu não me engano, é 1 Coríntios fala, quer comer, quer da maneira de comer, de beber, de se vestir, que seja tudo para a glória de Deus, de uma maneira que glorifique o nome do Senhor, né? Não de uma maneira que venha causar escândalos. Isso é forte, isso é forte. A pessoa, eu me lembrei agora, quando eu aceitei Jesus, eu cheguei dentro da igreja todo cheio de pinça, cheio de coisa, e eu sentei e alguns irmãos saíram, outros se afastaram. Eu acho que, não estou afirmando, mas pode ser que alguns pensaram que ia assaltar a igreja, não sei. Não sei. Mas já pensou se fosse. Se quando eu me lembro disso, eu rio porque. Dá vontade de rir mesmo disso. Acerca disso, lembrando desse episódio. Eu já pensou se quando eu fui aceitar aconteceu isso? Imagina eu pregando da forma de quando eu fui aceitar? Não faz sentido, irmão. Isso é Bíblia. Amém? Então temos que se negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Só aqui o pedacinho, ó. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E eu pensando, meu Deus, o que eu mais estou fazendo aqui que eu posso negar-se a si mesmo, né? Negar-se a si mesmo. Então, daria outro tema, só esse pedacinho aqui. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, mas daria outro tema, outra hora de gravação, um assunto bem extenso, negue-se a si mesmo, muita coisa para falar de negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, a sua natureza humana, a carne velha, quer estar em série, que mais? Quer estar na praia, que mais? Quer estar no cinema, que mais? Quer estar... Enfim, mas muita coisa. Então, tudo isso é negar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo. Amém? Negar-se a si Amém. mesmo para a glória de Deus, negar-se a si mesmo. Então, se eu vou deixar de ver aquele conteúdo ali que eu gostava, eu vou aqui estudar um pouco mais a Bíblia, porque a tua palavra diz que o teu povo está perecendo por falta de conhecimento, por falta de entendimento, então eu vou procurar buscar mais. Vou procurar buscar mais todos os dias, praticamente quando eu lembro, eu digo assim, eu estou orando pouco, eu estou lendo pouco, eu estou estudando pouco, eu estou meditando pouco, eu tenho que aprender mais. Mas Deus que está colocando isso no meu coração, porque tem lá tá aqui o caderno. Tem aqui no caderno de oração, tem lá na nossa petição, conhecimento, sabedoria, o desejo de sermos mais íntimos do Espírito Santo. Isso tem que ser uma coisa diária, todos os dias, e quase todos os dias eu falo isso, né, amor? Eu tô lendo pouco, aí eu vou estudar. Então tem vezes que a gente está vendo ali algum conteúdo, algum estudo, uma pregação ou coisa assim, que a gente aprende uma coisa baseado naquilo que a gente já leu e fica, né? E fica isso, aí eu digo assim, nossa, a gente já leu sobre isso e não procurou se aprofundar. Por exemplo, foi hoje ou foi ontem de madrugada, eu estava assistindo uma pregação que eu aprendi uma coisa que você vai aprender também. Tem que passar o ensinamento é para todos. A gente primeiro aprende para poder ensinar depois, né? Então, uma coisa que ficou muito dentro de mim, que eu fiquei assim, nossa, eu tô lendo pouco, tô meditando pouco, eu tô estudando pouco, eu tô pesquisando pouco, eu tô orando pouco, né? Às vezes fica, enfim, não vem ao caso dizer o tanto de tempo, né? Mas que vê isso, nossa, eu tô aprendendo, tô buscando pouco. Senhor, me dá mais desejo de buscar, mais desejo de servir, mais desejo de adorar, abre mais o nosso entendimento, né? Aí esse determinado pregador falou o seguinte: Davi, quando ele foi ungido rei, para o fato dele ser rei, foi um período de 14 anos. 14 anos. Eu não sabia disso. Então, peguei aquilo ali, né? Depois eu vou até pesquisar para ver melhor sobre isso. Então, isso aí a gente entende o que? Paciência. Ele já tinha sido ungido por Samuel, né? Se não me falha a memória. Samuel, que ungiu Davi rei. Já tinha sido ungido. Qualquer outra pessoa, como nós, a maioria ficaria, nossa, amanhã, vou agora, né? Assumir meu posto, pode tirar esse homem daí, pode tirar Saul daí. Mas ele foi chamado segundo o coração de Deus. Uma das suas qualidades é isso, paciência. Imagina aí, você saber um exemplo. Vamos supor que uma pessoa disse para você que você vai ganhar Bruno, Natália, eu tenho uma bênção para dar para vocês.
eu vou dar para vocês ali uma casa top, 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 top. Pronto, aí não diz o dia. Samuel não disse o dia para Davi. Davi, daqui 14 anos você será rei. Estou te ungindo aqui, mas isso só acontecerá daqui 14 anos. Ele não disse isso. Então imagina aí, se fosse um de nós, né? Não vou nem dar o exemplo de rei, uma casa, mas muito mais simples do que ser rei de um povo, de uma nação. Bruno, Natália, eu vou dar uma casa para vocês. E não diz o dia. Aí a gente dorme pensando naquilo, acorda pensando naquilo. Chega o dia seguinte só pensando naquilo. Nossa, vamos ganhar uma casa, né, amor? Vamos ganhar uma casa, né? Que legal. Aí passa um mês, 2 meses, 3 meses, um ano, a gente já... Eu acredito que seria assim, irmão. Irmão, será que aquele irmão não falou mais nada? O irmão não falou mais nada, né? Será que era verdade mesmo? Né? Então, imagina. Mas Davi, ele não pensava assim. Davi já depois de ter derrotado Golias, né? Ele não tinha a ambição de querer matar Saul. Ele, em determinados momentos, ele fala o seguinte, né? Não, eu não vou ferir. Saul saía para matar Davi, mas Davi, ele não ia pelejar contra Saul. O Davi, ele fugia para não pelejar contra Saul. Ele dizia assim: eu não vou me levantar contra o homem que Deus colocou ali, não. Deus me ungiu, Deus me consagrou, pois ele vai dar um jeito nessa situação aí. Aí, determinadas vezes, né, Saul saía para perseguir Davi, para matá-lo. Não era para conversar, era para matá-lo. E Davi, em determinadas vezes, se saía, se ausentava, fugia, mas não batia de frente, não. Como quem diz assim, rapaz, foi Deus que arrumou isso, Deus que disse que eu vou ser rei, então Deus, ele vai dar um jeito, vou dar um jeito. Né? E você vê isso em muitos salmos, né? Orações de Davi, salmos de Davi, quando ele fugindo de Saul. Amém? Amém. Negue-se a si mesmo e tome cada dia. Olha isso aqui. Quantas vezes a gente não passa por esse versículo aí lê até assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me, porque qualquer passo direto. Não mastiga o versículo. Eu ainda estou no 23, viu? Se alguém quer, venha, meu filho. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, a gente já falou. Negue-se a si mesmo. E tome cada dia. Ou seja, todos os dias. Cada dia a sua cruz, vírgula. E siga-me. Depois de tudo isso, siga-me. É forte. Depois de tudo isso, siga-me, ponto final. Se alguém quer vir após mim, vírgula, negue-se a si mesmo. Tem uma outra vírgula, tá vendo? Negue-se a si mesmo. Comece a se negar, meu filho. Comece a se negar. Jesus, pá, eu tô com vontade de fazer isso aqui. Aceitou Jesus. Jesus, tô a fim de ir pro bailão ali, mas vou não, vou pra igreja. Eita, Jesus, tô a fim de... Eita, uma pessoa ali que eu era enrolado. Sai desse laço. Sai desse laço, sai da fornicação, sai da prostituição, sai do adultério, sai do vício, sai do cigarro, sai da bebida, em nome de Jesus. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia. A cada dia. A cada dia. A cada segunda, a cada terça, a cada quarta, a cada quinta, a cada sexta, a cada sábado, a cada domingo. Tem pessoas que quer se negar a si mesmo só no domingo, no dia de ir para a igreja. Não pode, gente. É todo dia. Todo dia. Amém? Amém. Tome sua cruz a cada dia e siga-me. Amém? Amém. Não basta aceitar Jesus. Tem que se negar a si mesmo todos os dias. Olha o exemplo de Judas. Que não negou-se a si mesmo. Eu falo isso, não negou-se a si mesmo todos os dias. Aí começou a seguir Jesus, aí foi querer ser o quê? Foi querer ser uma coisa que ele tinha falha, que ele tinha fraqueza, que ele viu que não ia conseguir negar. Ou seja, ele foi ser tesoureiro dos discípulos. Ó. Aí, irmão, o que é que você está falando? Judas era ladrão, sendo discípulo de Jesus? Sim. Me prova na Bíblia. Vamos para João. João capítulo 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia,
onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Nossa, devia ser muito cheiroso, né? Encheu a casa com o cheiro do unguento. Versículo 4. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Porque era ladrão. Era ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Tá vendo? Então eu entendo aqui que ele era o tesoureiro dos discípulos. Porque aqui fala que na parte B tem assim, ó. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, a parte B, mas porque ele era ladrão, vírgula, e tinha a bolsa, vírgula. Ele tinha a bolsa, então quem tinha a bolsa, posso dizer que ele era o tesoureiro do grupo. Aí o restante, e tirava o que ali se lançava. Olha, irmão, que desgraça, irmão, fico brabo com uma coisa dessa. Como é que pode você ter uma oportunidade de estar ali, pertinho de Jesus, e ainda vai roubar? Claro que Jesus sabia. Claro que Jesus sabia. Claro, ninguém pega Deus de surpresa. Claro que não. Achando que está fazendo aquilo ali escondidinho. Assim nos dias de hoje. Tem pessoas que tá no adultério, tá na fornicação, tá na prostituição, tá na igreja e tá comprando o jogo do bicho, um negócio de desgraça. Deus não está em jogo. Deus não está em jogo nenhum. Nenhum. Né? E pensa que vai ficar por isso mesmo, porque não está acontecendo nada e Deus não está vendo. Deus, ele está vendo. Os olhos do Senhor estão em todos os lados, em todos os cantos, contemplando os bons e os maus. Viu? Então, vigia. Então, ele tirava o que ali se lançava. Como que pode? O cara teve a oportunidade de andar com Cristo. Ele traiu Jesus. Vamos ver o que diz em Lucas, capítulo 21, versículo 37. Em seguida, a gente continua no capítulo 22. Versículo 37. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte, chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Aqui é acerca de Jesus. Estava, pois, capítulo 22, versículo 1. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam. Tá vendo? Aqui os sacerdotes e os principais sacerdotes e os escribas já estavam procurando acerca de como matariam Jesus. Aí aqui, eles estavam procurando como matariam, estavam procurando porque temiam o povo. Então por isso eles estavam procurando um meio de tentar matar Jesus sem que o povo matasse ele, porque o povo, multidões seguiam Jesus. Versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas. Entrou, porém, Satanás em Judas. Então a gente viu ali que ele tinha a bolsa e que ele já tinha o olho grande, ó, pro dinheiro. Então eu digo muito isso, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porém, a gente aprende aqui que quando se trata de uma tentação, você tem que fugir. Não fica, eu vou ficar aqui que eu sou o cara. Vai cair. Mas eu tenho... Vai cair. A Bíblia, quando ela fala em Efésios, revestível de toda a armadura de Deus, resistir ao diabo. Agora, quando se trata de tentação, eu acredito que você tem que fugir. José, ele fugiu. Olha, ele estava ali diante da tentação da esposa de Faraó. Ô José, gatinho, miau. José, venha cá, meu docinho. Ai, pra lá, pombagira do inferno. Correu. José, gatinho.
Potifar não tá aqui não, tá só eu e tu. Tu que pensa. Ai, pra lá, pombagira, tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Claro que naquele tempo não tinha Jesus Cristo ainda, eles não conheciam Jesus, né? Se fosse José no dia de hoje, né? Então ele fugiu. A Bíblia diz que ele correu de tal maneira que a capa ficou na mão dela, né? A capa ficou na mão dela, então ele fugiu, né? Então aqui é uma coisa que ele tinha tentação. O cara sabe que é fraco naquela área ali e vai estar ali no meio do dinheiro. E o diabo ele se alimenta de brecha. Quantas brechas ele não deu? Quantas brechas ele não deve ter dado? Quantas brechas ele não deve ter, ó? Eita, eu tô com a brecha aqui, oxa. Aí, ó, o diabo viu a brecha. O diabo, ele tá ao nosso derredor, rugindo e bravando como um leão, procurando uma brecha, uma oportunidade a quem ele possa tragar. Se ele vê uma brecha, é ali que ele vai começar a se alimentar, ó. Eita, tem a brecha nisso aqui. Eita, prefere assistir televisão do que ler a Bíblia. Vou botar ali. Vou botar entretenimento ali. Vou usar ali. Aí começa. Eu digo isso por experiência própria. Teve um tempo que passava o dia inteiro só nessas porcaria, porque hoje eu fico para e penso, meu Deus, como eu perdi tempo. Como eu perdi tempo na minha vida. Então ele se alimenta de brecha. O irmão ali gosta de série, ó. Deu até 30 dias grátis aí, não foi? Deu dizendo que era 30 dias grátis e foi descontar não sei o que aí. Pronto. Aí o diabo fica assim, tu já pagou e não vai assistir mais não? Deixa eu ir pra lá. Mal assistia, eu procurava ver uma coisa, era besteira. Aí eu, não, pra lá. Ou ela é a Bíblia. Aí pronto. Aí olha aqui. Entrou, porém, Satanás em Judas. Então imagina quantas brechas ele não deu. Quantas brechas ele não deve ter dado. Quantas vezes ele não deve ter roubado. Então cada vez que ele roubava ali, que ele tinha a bolsa, né, que a gente acabou de ver. Então cada vez que ele roubava ali, a brecha ia aumentando. Em vez de ser uma brecha, acabou criando, foi um portal para o próprio demônio entrar. Isso é Bíblia. Versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, né? Os 12 discípulos. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Ele foi lá, tá vendo? Ó, e foi e falou com os principais dos sacerdotes, com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. Eles se alegraram e convieram em lhe dar tudo que ele queria. Tudo que ele queria, dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço, né? Porque eles tinham medo do povo, né? Porque multidões seguiam Jesus. Então eles combinaram de procurar uma maneira de entregar Jesus sem nenhum alvoroço. Né? E a gente já conhece, né? Conhece como foi, né? Jesus no Getsemane orando. Jesus ficou angustiado, triste. Fez aquela oração que muitos de nós conhecem. Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Briga com os discípulos. Chama a atenção dos discípulos. Que será possível? Vocês não podem ficar acordados comigo 1 hora sequer. Vigiando, vigiai e orai. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Aí chega o traidor junto com quem? Com os camaradas lá, e acontece o que acontece, levam Jesus, e em seguida as consequências, né? Das consequências do pecado ninguém escapa. As consequências. O que foi que Judas, qual foi as consequências? O que foi que Judas fez? Se matou e está no inferno até hoje. Então não basta aceitar e seguir Jesus. Você tem que continuar negando-se a si mesmo todos os dias. Judas não só aceitou, né? Eu acredito que deve ter se batizado também, porque, né? Jesus se batizou, né? Então, para seguir Jesus, e Jesus escolheu ele, né? Deve ter feito todo o processo, né? Que todos fizeram. Tem que pesquisar depois. É porque Judas é um camarada que ninguém quer se aprofundar nele, né? Mas
Se está na Bíblia, temos que aprender. Se está na Bíblia, temos que aprender. Se está na Bíblia, temos que aprender. Ah, mas tem o livro de Judas, mas o Judas que tem escrito aqui não é o Iscariotes, tá? Tem Judas aqui na Bíblia, mas não é o que traiu Jesus, é outro Judas. Depois eu tento. É muito conteúdo, irmão, é muita Bíblia. Você passar o dia lendo, você não termina de aprender o que você quer. É coisa para você ler, ó. Os discípulos, eles passaram mais 3 anos aprendendo. É muita informação, muito conteúdo, tá? Então, Jesus, vamos lá para Judas. Ele se matou, tá? Capítulo 27 de Mateus, né? Judas se matou. Não vou falar, não. Não vou falar, não. Ou eu falo. Então é muito conteúdo, é muito conteúdo. Então Judas se matou e tá no inferno até hoje. Então não basta aceitar e seguir. Tem que permanecer obedecendo. Jesus disse: bem-aventurados que ouvem e praticam. E praticam. Tem que permanecer praticando, irmão. Porque tem pessoa que aceita Jesus, aí acha, se acomoda, aí fica ali. Aí tem dia que quer ir para a igreja, tem dia que não quer, aí não ora, não busca, não se consagra, não jejua. Aí quando você menos descuida, meu amigo, você se desvia. Se desvia. E é triste, porque se já tá difícil antes de você aceitar Jesus, você se desvia, aí pronto. Aí vem 7 espíritos mais fortes do que os que estavam antes. Aí pronto. Aí só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Vamos ver esse episódio acerca da morte de Judas. Suicídio. Suicídio de Judas. Mateus capítulo 27 fala assim: e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem, e manietando, levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas. Quantas moedas? 30. 30 moedas que esse infeliz vendeu Jesus por 30 moedas. 30 moedas naquele tempo era muito dinheiro, que diz que... mas na frente vocês vão dizer que eles compraram um campo. Compraram um campo, né, que é até conhecido hoje em dia como campo de sangue. Então 30 moedas naquele tempo era como se fosse muito dinheiro. Não posso dizer que muito dinheiro, porque compraram um campo então, para Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas, né? Então, versículo 3. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei. Olha o que ele foi fazer. Olha o que ele foi fazer. Um camarada que andou com Jesus, seguiu Jesus, ouviu Jesus. Olha o perigo. Olha o perigo de ouvir e não praticar. Porque ele ouvia. Ele ouvia Jesus, andava, seguia e ouvia, mas não praticava. Não praticava. Não praticava. Corrigindo. Eu acredito que ele praticava umas coisas e outras não. Irmão, aí tu me deixa confuso. Mas é porque me veio a lembrança agora do episódio que Jesus manda os discípulos de 2 em 2. Então, se foi de 2 em 2 e se só era 12, então Judas foi com algum deles. Lembra desse episódio? Então, Judas foi com algum deles. Ide pregando. Então, eles foram... Alguma coisa ele fez. Porque um sozinho não deve ter feito sozinho alguma coisa, né? Alguma coisa ele deve ter feito. Pregado, orado por alguém, dado a palavra de Jesus. Alguma coisa ele deve ter feito. Porém... aí eu trago para 2021, fazendo como muitos que estão fazendo hoje, né? Falam umas coisas e omitem outras. Porque olha com quem que ele foi dizer que estava arrependido. Se ele seguia a Jesus, se ele ouvia Jesus falando de João Batista acerca do arrependimento, e o próprio Jesus pregando acerca do arrependimento, por que ele não foi se aproximar? Eita, é forte, eu me arrepei todo agora. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, prepanto calabasi, aleluia, glória a Deus. Então, por que ele não se aproximou de Jesus? Jesus, o Senhor, eu passei a vida toda ouvindo o Senhor pregando acerca do arrependimento. Me perdoe, Jesus, me perdoe, Jesus. Olha o perigo de ouvir e não praticar, ouvir e não obedecer às palavras dos ensinamentos de Jesus. Olha que Judas estava cego ao ponto... Olha o que ele foi... Ele foi
Foi lá pros príncipes dos caras que não tinha nada a ver, que não acreditavam em nenhum deles, que queria era matar, se pudesse matar tudo, eles matavam. Versículo 4, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Olha o que é que eles disseram. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. Que nos importa? Isso é contigo. Tá vendo? Olha o perigo. Olha o perigo. É que nem hoje em dia, né? A pessoa chega pra amiga, amiga, fiz isso, isso e isso. Mas não dobra o joelho e não pede perdão a Jesus. Amigo, tô tão arrependido. Que arrependimento hipócrita é esse? A Bíblia fala, produzir, pois, frutos verdadeiros, dignos de arrependimento. Aí a pessoa chega, tô tão arrependido que eu fiz. Tipo, se você tivesse arrependido do que você fez, você dobraria o seu joelho e pedir perdão para Jesus. Jesus, olha, mas isso é tão sério. Eu acho que eu até já falei isso agora hoje. Tava fazendo um jejum. Tava fazendo um jejum de 3 dias, né? Só de líquido. Só com água. Água e o café. E esse determinado pastor tava ensinando que é errado. Que é errado. Existe o propósito e existe o jejum. O jejum, não existe jejum tomando um líquido. E ele me mostrando na Bíblia. E amém. No final das contas eu aprendi e reconheci. Então, o temor foi tão grande que eu dobrei, eu fiquei parecia uma criança chorando aqui. Jesus me perdoa, Jesus me perdoa, Jesus me perdoa. Produzi, pois, frutos verdadeiros dignos de arrependimento. Fruto verdadeiro. O que foi que eu fiz? Pedi perdão e não fiz mais aquilo. Se eu não me engano, foi no dia seguinte foi que eu fiz o de 24 horas. Foi Aí eu fiquei muito triste, né? Fiquei muito triste, chorava feito um menino. Jesus me perdoa. Jesus, aí me lembrava das passagens. Aí vinha o Espírito Santo me confortando com as passagens, né? Todo pecado tem perdão. Se você pecar contra o Pai, contra o Filho tem perdão. Porém, se você pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, né? Peça perdão ao Pai, ele já te perdoou. Só que aquilo tão grande, porque era um laço que o inimigo queria me pegar de fazer uma coisa de qualquer maneira para Deus. Errado, né? Existe o propósito e existe o jejum. O que eu estava dizendo que eu estava fazendo para Deus era o jejum. Então, me veio isso, né? Que o Espírito Santo me conduziu até ele, né? Hoje em dia nós conversamos muito. Hoje mesmo a gente trocou tirou uma dúvida com ele, não foi? Hoje mesmo a gente tirou uma dúvida com ele. Então, me arrependi. Aí pronto. Aí o diabo achando que eita, vencemos a batalha, né? Vencer aquela batalha daquele momento, que era de 3 dias, irmão. Era de 3 dias. 3 dias. E eu fiquei, só Deus sabe como foi que eu fiquei. Só Deus sabe como eu fiquei triste. Porque pra mim eu tava fazendo algo que tava agradando a Deus, né? Aí aquilo bem forte dentro de mim. Se levanta e se ergue. Aí eu, pois pronto, pois agora, pois entreguei o que... Considerei como propósito pedir perdão a Deus. E fiz o de 24 horas. E teve resposta. Não foi? Não vem ao caso falar aqui, que aí já vai ser outra ação. Teve resposta do céu. E eu fui lá na cozinha, lembra? Aí ele disse, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Versículo 4. Dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. Problema teu, meu amigo. Se vira. Aí o que foi? Olha o que foi que ele aconteceu. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, ele nem ficou com a moeda, jogou, foi lá. Retirou-se e foi se enforcar. Tá no inferno até hoje. Morreu, tirou a própria vida. Né? Aí aqui a continuidade dizendo o que foi que eles fizeram, né? Os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Então, isso aqui é religiosidade. Isso aqui que é religiosidade. Né? Você que chama as pessoas de religiosos, vai ler a Bíblia.
Vai ler a Bíblia que você não sabe nem o que, é que você está falando. Né? Isso aqui é religiosidade. Olha, para eles era lícito matar um homem inocente, que no caso Jesus, mas não, gente, nós não pode colocar essas moedas aí dentro do cofre, porque isso aí é preço de sangue. Isso aí não pode, né? Versículo 6. Isso aí não pode, porque isso aí é preço de sangue. Mas pode tramar de matar Jesus, né? Me diz aí qual o pecado de Jesus? Me diz aí, só um. Não tem pecado. Aí isso podia e botar conforme... Porque lá tá. Eu acredito que isso aqui deva estar na Torá, né? A gente já falou em outros vídeos, são muitos, né? A Torá, muitos da lei deles lá. Então, da lei que eles, se eu não me engano, vivem até hoje, os judeus, né? Falei deles lá no sentido deles lá dos judeus, que eles não acreditam em Jesus. Eles ficam lá no muro lá das lamentações, se não me engano, assim, ó. Que significa chamando o Messias. Eles não acreditam no sacrifício de Jesus. Eles não consideram Jesus como o Cristo, como o Messias. Eles ficam lá, né? Então eles, se perguntar para qualquer um lá, eles sabem a Torá todinha. Então deles lá, no sentido deles lá, dos judeus lá, né? Não da lei. Amém? Amém. Não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Então, isso aqui é religiosidade. Religiosidade. Né? Outra religiosidade é... não podemos fazer nada no sábado. Isso é do Velho Testamento, né? Velho Testamento. E Jesus nos ensina, é lícito fazer bem aos sábados. Porque o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. É uma coisa assim que Jesus fala, né? Aí fala o exemplo das ovelhas, que é... se a gente for falar, é muito conteúdo. Se a gente for falar aqui, vai... Amém? Amém. Versículo 7. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo de oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Profeta Jeremias, tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado Jesus. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Amém? Amém. Então, não basta chegar, tem que permanecer orando, tem que permanecer meditando na palavra do Senhor, tem que permanecer se consagrando, jejuando, lendo, orando, buscando, se fortalecendo, se revestindo, todos os dias, porque tem mais de 1 hora de conteúdo e é pouco. A gente tenta reduzir o máximo possível, mas não dá, tem que falar, é a Bíblia, irmão, é a Bíblia. Né? A gente ainda tenta, aqui da gravação tá dando 1h48, indo para 1h50 de gravação, mas aí eu ainda tento editar, cortar, deixar só as partes realmente necessárias, mas mesmo assim, né? A gente tenta encurtar, então temos que continuar, permanecer buscando, permanecer orando, permanecer clamando, buscando todos os dias o Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Não perdendo o desejo de se arrepender. Não ache o seu erro normal. Tire isso da sua cabeça, é uma coisa diabólica. É uma coisa normal, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Amém? Você é filho de Deus, filha de Deus. Se arrependa. Mas irmão faz, mas fulano tá... Esquece A, esquece B, esquece placa de igreja, vai para a Bíblia, irmão. Vai para a Bíblia, olha o que Jesus diz. No fim dos tempos surgirão muitos falsos profetas meu Deus, eu tô tudo arrupiado aqui, que se possível enganariam até os escolhidos. Isso é forte demais, irmão. Isso é forte demais. Para meditar nesse versículo essa noite. Para meditar nessa mensagem, nessa noite, nesse dia, na hora que você for ver.
né? Anota os tópicos, anota as passagens, vá ver se realmente está na Bíblia. Eu sempre faço questão de procurar, de ver quando vou editar. Deixa eu ver aqui na Bíblia. Eu sugiro você, vá para a Bíblia. E teu irmão falou isso aqui. Deixa eu ver se realmente isso aqui tem aqui nesse capítulo que ele está dizendo. Isso é sério, irmão. Isso é sério, pessoas, ó, eu não sei se eu já falei aqui, eu sonhei Mateus 33:3, não tem Mateus 33:3, e eu pedindo o significado, buscando a Deus, Senhor fala comigo, Senhor fala comigo, Senhor fala comigo, e eu já tinha dito até para o Senhor, eu não vou gravar mais nenhum vídeo pro canal enquanto o Senhor não agir, não fizer um sinal sobrenatural. Senhor fala comigo, e eu senti a voz do Espírito Santo bem suave no meu ouvido e veio ardendo no meu coração com a resposta. Cuidado para não falar o que não tem na Bíblia, cuidado para não pregar o que não está escrito, cuidado com o que você está vendo. Muitas coisas ali falando ali, está escrito, está escrito, está escrito. Não tem nada escrito, uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então vamos ler, vamos meditar, vamos buscar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. De onde vem esta unção, este poder de curar enfermidade, tirar a dor com autoridade? De onde vem tanta unção que minhas mãos estão ungidas? Posso ordenar em nome de Jesus. Levanto as minhas mãos e posso ordenar que o mal vá embora, pra nunca mais voltar. Curado vai ficar com as mãos ungidas, não há mal que resista. Tanto poder, poder que só nos dá, recebe só quem crê. Enfermidade vai embora quando levanto as minhas mãos para repreender. O mudo fala, o cego enxerga, o coxo anda, tudo obedece à sua voz quando ele manda. Se ele manda, eu estendo a mão e o morto se levanta. É o Senhor dos impossíveis, creia agora. Deus vai usar as minhas mãos e nessa hora o surdo vai ouvir a voz de Deus aqui. Porque ele ungiu minhas mãos, a enfermidade vai sair. Glória a Deus, aleluia.